Inclusive, gente, vou só colocar aqui uma artezinha, né? Daquilo que é o esteio desse bom momento do Cruzeiro, que é o nosso sistema defensivo. A gente completou um número absurdo. 8 jogos fora de casa que o Cruzeiro não tomou gol. E aí, até para pegar, a gente colocou os adversários aí, né? Porque a gente pode considerar que nem todos são adversários no melhor momento do mundo, né? A sequência começou naquele 4-0 com o Sport, aí 3-0 sobre o Vila Nova na Copa do Brasil, 2-0 contra o Fortaleza do Brasileiro, o 0-0 no Relvado Empapado, lá em Salvador, contra o Vitória, o 2-0 sobre o Fluminense no Maracanã, o 0-0 com o Corinthians na Neoquímica Arena, a vitória por 2-0 sobre o Botafogo e agora essa vitória por 2-0 sobre o CRB. Assim, é realmente a defesa que está levando o Cruzeiro adiante, porque teve jogo aí que o ataque fez raiva na gente, né? Eu acho que sim, Caramujo. Não levando, mas o ponto principal, e eu lembro de uma live aqui, não vou lembrar a equipe que estava, mas a gente teve esse debate e eu falei que, para mim, o ponto principal desse trabalho do Cruzeiro é a defesa. Quando você não fica naquele desespero que em outros momentos a gente vivia de eu posso lá até fazer um gol, mas daqui a pouco eu sei que eu vou tomar outro e eu vou ter que novamente correr atrás do resultado. O Cruzeiro tem essa solidez defensiva, e eu cheguei a comentar isso no nosso dia de jogo Catel ontem, sobre o quanto isso vai ser importante até para a Copa do Brasil, né? A gente precisa de estar ali, não pode ter essa questão de sofrer o gol e ter que correr atrás. O Cruzeiro ainda não foi vazado na Copa do Brasil, são 4 jogos sem sofrer gols, que permaneça assim, porque isso provavelmente, se a gente ficar essa sequência sem sofrer gols, a possibilidade de chegar até a final e ser campeão é muito grande, né? É claro que tem que marcar, porque senão iremos às disputas de pênalti, mas é um ponto para mim principal desse trabalho do Cruzeiro. E acho que o torcedor ele sonhava por muito tempo com essa solidez defensiva do Cruzeiro. Os 2 zagueiros do Cruzeiro, para mim, hoje são, no que diz respeito à dupla, né? Tem vivido o melhor momento no futebol brasileiro, mas dar sequência a isso aí porque é muito importante. Nem parece o mesmo Cruzeiro ali do Campeonato Mineiro, né? Onde a gente tinha uma sensação de que, e eu não vou nem fazer o recorte do ano passado ali, principalmente com o Diniz, porque acho que a gente não precisa ficar lembrando de tudo, né? Deixa o que passou, passou. Mas se você pegar o recorte do Cruzeiro ali no Campeonato Mineiro, era um time muito frágil defensivamente, era um parto para fazer um gol lá na frente, e a sensação era de que bastava ao adversário uma chegada com alguma condição, com algum espaço ali no nosso primeiro terço, né, que esse adversário conseguiria marcar os seus gols, e foi assim por muito tempo. Então, está muito claro que o Leonardo Jardim começa o seu trabalho primeiro buscando essa solidez defensiva, e isso tem muito a ver com o trabalho de todos, né? O momento defensivo começa lá do centroavante, é assim que esse Cruzeiro joga, então com todos limitando muito o espaço do adversário, marcando as linhas de passe, fazendo interceptações, né? Fazendo faltas táticas quando necessário. É um time que nos seus melhores momentos é sempre muito compacto. Realmente o Cruzeiro tem uma disciplina tática invejável, eu acho. Assim, se você for analisar as outras equipes da Série A, são poucas, tá? Que com a consistência, né? Quarto e domingo, jogam com essa disciplina tática do Cruzeiro. E aí, evidentemente, que isso facilita. Quando a bola chega lá no nosso último terço, fica mais fácil, primeiro, né? Fica mais fácil para a turma ali da defesa. E, claro, tem muita qualidade técnica aliada a uma grande fase. Então, Fabrício Bruno é um dos melhores zagueiros do país, o Vidalba, o bom zagueiro Vidalba, graças a Deus, eu sempre defendi. Vive uma ótima fase, melhorou no que precisava ser melhorado, né? Ele mesmo reconhece que não estava vivendo um bom momento, assim como vários foram prejudicados ali pelo trabalho do treinador anterior. Kaique vivendo uma fase excelente, e o Fagner, né, que normalmente era o titular dessa equipe, veio fazendo bons jogos, um atrás do outro. O William, que para mim ontem fez um jogo correto, tá? Passou algumas dificuldades no início, mas para mim um jogo correto. Sei que o torcedor tem um pouco de mágoa do William, de lembranças de atuações ruins, mas acho que já tem um tempo que vem fazendo algumas atuações bem legais. E, evidentemente, um grande goleiro que, quando é testado, normalmente está lá para conferir, para fazer as defesas. Então, é a principal valência desse time para mim nesse momento. E aí vai precisar, é evidente, crescer no momento ofensivo. Já ataca muito bem em transições,
tem jogadores de muita qualidade do meio para frente, mas aos poucos vai precisar melhorar lá. E que bom que tem esse espaço para melhorar no ataque, porque tem uma defesa muito sólida que oferece muito pouco espaço ao adversário, né? Normalmente, os nossos adversários finalizam muito pouco na direção do nosso gol, e é por isso que você vê esse retrospecto aí. Claro, tem adversários mais frágeis aí, a gente pegou o Fortaleza num momento muito fragilizado, mas também tem ali um Fluminense, um Corinthians e um Botafogo, que foi uma sequência dura e que a gente conseguiu passar em branco também. Então tem muito mérito dessa turma e do Leonardo Jardim, de que muito rapidamente conseguiram virar a chave e se tornar de uma defesa que era frágil, um time que a gente morria de medo de tomar gol, para uma das defesas mais sólidas do futebol brasileiro, se não for a mais sólida nesse momento. O maior mérito é do Leonardo Jardim, até porque quando a gente olha para as peças que hoje estão compondo o sistema defensivo titular do Cruzeiro, elas estavam aqui no início do ano, né? O Fabrício Bruno chegou no início do ano e as outras peças estão por mais tempo. E mesmo assim o Cruzeiro não tinha uma defesa confiável, né? Então, quando a gente tiver essa evolução individual, mas também coletiva da defesa do Cruzeiro, passa demais pela chegada do Leonardo Jardim. Me lembro que, por exemplo, o início do Fabrício Bruno no Cruzeiro não foi legal. O Campeonato Mineiro que o Fabrício Bruno fez não foi interessante. O Vidalba, a gente nem precisa ficar falando tanto, né? Foi um cara que teve poucas oportunidades no Mineiro e, especialmente em uma delas, acabou indo muito mal, que foi contra o Democrata, na estreia do Leonardo Jardim. O William rateando bastante. O Kaique teve até uma certa sequência como titular, mas tinha um problema grave na questão física, né? Dificilmente conseguia manter o seu nível físico pelo jogo por completo. E o Cássio muito irregular, alternando bastante e tendo até algumas falhas importantes. A partir do momento que o Jardim encaixa o trabalho dele, todo mundo cresce. E hoje também vejo o Cruzeiro como a defesa mais confiável do futebol brasileiro, tendo a melhor dupla, né? A gente precisava de um cara como o Fabrício Bruno para ser essa referência, mas o encaixe com o Vidalba é muito legal também, né? Um acaba auxiliando o outro, os laterais muito mais seguros defensivamente, até se destacando mais defensivamente do que ofensivamente, o Cássio extremamente concentrado, bem fisicamente seguro, né? Não é um cara que costuma ser tão exigido, mas que quando vai muito bem. Acho que todo jogo a gente consegue pontuar pelo menos uma boa defesa do Cássio. E é uma sequência absurda essa do Cruzeiro de não sofrer gols como visitante a 8 jogos, especialmente fora de casa, né? Porque a tendência é que fora de casa a equipe venha a sofrer um pouco mais. Naturalmente, o adversário jogando como mandante costuma propor mais o jogo e criar as melhores chances. E mesmo assim o Cruzeiro tem sido mais consistente fora de casa do que dentro, mas dentro de casa também é. E aí nessa sequência a Rafa até citou essa trinca, né? Fluminense, Corinthians e Botafogo. A gente está falando de 3 times que estão entre os 8 melhores da Copa do Brasil e que o Cruzeiro já teve a capacidade de enfrentar recentemente e não sofrer gols. Então é um bom sinal aí para essa sequência de Copa do Brasil. Hoje não tenho a menor dúvida de que é a principal valência desse time que ajuda o ataque também, né? Quando o ataque percebe que tem uma defesa segura, que consegue fazer bem o seu papel, fica mais leve para estar resolvendo os jogos.